Abre a tua Bíblia. Evangelho de Lucas. Capítulo 3. Evangelho de Lucas, capítulo 3. Versículo 21. Diz assim: e aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Podeis sentar. Se você puder permanecer com a tua Bíblia aberta. Quero nessa noite trazer uma palavra de reflexão. Jesus é o nosso modelo de vida, modelo em todas as coisas. Ele é o exemplo para nós. O escritor aos Hebreus diz que ele é o autor e consumador da nossa fé. O escritor aos Hebreus também disse, olhando firmemente para Jesus. Nossos olhos não pode desfocar de Cristo. Ontem eu vi que hoje seria o dia da família. Confesso que isso encheu meu coração e essa palavra, né? Ontem à noite eu estava assim, a meditar sobre todo esse episódio aqui. E é sobre isso que eu quero falar hoje. A quem você está usando como espelho da tua vida? Quem é teu referencial? A quem você imita? Quem é a tua referência de projeto de vida? Queria, juntamente com você, olharmos aqui para a palavra de Deus e aprender o que a Bíblia diz sobre o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia está dizendo aqui que, no capítulo 3, que um homem chamado João, ele esteve a batizar. A Bíblia diz que, no versículo 3, ele percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. João Batista, filho da irmã Isabel, do nosso irmão Zacarias. Isabel era prima da mãe de Jesus. Então os dois eram primos. João desenvolveu seu ministério lá no deserto, pregando. E multidões vinham para ouvi-lo. E após ser confrontados com a palavra, João Batista, inflamado pelo Espírito Santo, pregava. Essas pessoas eram tocadas, se arrependiam e desciam as águas para serem batizadas. A Bíblia não descreve, não nos fala quanto tempo João esteve pregando. A Bíblia não mostra aqui para nós quantos meses ou anos durou esse ministério de João, mas ele veio antes de Jesus. E ele se apresentou como uma voz. Entenda uma coisa. João entendia que ele tinha uma missão. Estou falando aqui de referência. Filho de sacerdote. Com certeza Zacarias já havia morrido. E a Bíblia está dizendo que ele foi criado no deserto.
preparar o caminho do Senhor. Segundo, João, ele se apresentou sendo uma voz no deserto. João, ele estava ali com um propósito: apresentar o Messias. Ele sabia que o Messias viria até ele. E ele sabia que a missão dele era preparar o caminho e apresentar o Messias. Esse era o foco da vida dele. Esse era o ministério dele. Igreja do Senhor, nós estamos plantados aqui na terra por um período provisório. A terra não é o nosso habitat. A terra é um momento. Por isso somos chamados de peregrinos, de forasteiros. Quanto tempo dura o ser humano sobre a terra? No livro de Salmos diz que é 70, 80 anos. Sim, mas ele vai dizer, sim, pastor, mas tem pessoas que vivem até os 100. Mas é uma entre mil. A vida média do ser humano é 80. Aqui na Europa se vive mais, 90. Mas não passa muito de um século. Só que você não foi criado para viver um século. Dentro de você tem um espírito que vai ultrapassar os limites da morte e vai para a eternidade. Pastor, quanto tempo dura a eternidade? Eu tenho um problema para te dizer sobre isso, porque falta números na matemática para descrever a eternidade. Por isso resumimos em dizer tempo incontável. Não tem como contabilizar. Então você está vivendo aqui na terra, se preparando para esse tempo infinito. Tudo que você fizer aqui, reflete lá. Todas as coisas que você vive aqui, vai repercutir lá na eternidade. João, ele viveu conforme o chamado, o ministério, a missão e o propósito. A grande questão é: você entende qual é o propósito de Deus da sua vida? Você entende qual é a missão que Deus tem para você? Você consegue compreender o porquê que você está aqui na terra? Lembre-se, nós não temos nada. A expressão de Jó, ela não é casual, é realista. Jó, ele disse: eu nu saí do ventre da minha mãe e nu para lá voltarei. Ninguém leva nada. Você pode se entupir de ouro, tu vai ser colocado dentro de um caixão, e o máximo que poderão fazer é que você vestir o corpo, que vai apodrecer, com roupa de grife, colocar as flores mais lindas, pode colocar até num caixão de ouro. Tu não leva nada disso pelos portais da morte. Fica tudo aqui, daqui 100 anos, se alguém abrir, só tem seus ossos. Mas o que colocar ali vai continuar ali. Você não levou nada. Por isso precisamos acordar, despertar e entender qual é o propósito de Deus para a minha vida. Falamos de João, porque João foi precursor. E aqui eu entro então no cerne na mensagem sobre a pessoa de Jesus. Jesus, ele é Deus. Deus, Emanuel. O Deus que criou todas as coisas. E por causa do amor, da infinita graça, a Bíblia descreve assim, que sendo ele Deus, por amor a mim e a você, para nos resgatar do pecado, ele esvaziou-se a si mesmo, assumiu a forma humana e desceu para habitar entre os homens como homem. Sabe uma coisa que é forte, que ficou no meu coração? Como é que Adão veio à existência, irmãos? Adão, Deus formou do pó da terra um boneco, fez ali a estrutura, soprou nas narinas dele fôlego de vida. E eu te pergunto: Adão era um bebê ou era um homem? Hã? Um homem. Deus, quando se encarnou,
nasceu, se encarnou como um homem ou como um bebê? É aqui que começa o que eu quero te dizer. Ele nasceu como um bebê. Tudo porque amou a mim e a você. Ele não caiu de paraquedas e apareceu entre os homens, não. Passou por todo o processo que eu e você passa. Veio viver entre nós. Veja bem. O versículo 23 do capítulo 3. João descreve dizendo assim: e este mesmo Jesus estava como que começando com que idade? Que idade? 30 anos. Ei, olha para cá. 30 anos. Ele veio ao mundo com que idade? 0. A grande questão é, o ministério dele só começa aos 30. Mas durante todo esse processo, lá esteve Deus andando entre os homens, sem ser perceptível entre os homens, porque Ele nos amou, assumiu a minha, a tua posição, a nossa posição. Passou por todas as etapas: infância, pré-adolescência, adolescência, juventude, idade adulta, só porque Ele nos amou. E sabe o que a Bíblia diz? Não pecou, jamais na sua boca se achou engano. Paulo, para mim, ele expressa na melhor forma teológica, doutrinária, dizendo: aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que através dele, eu e você fôssemos feitos justiça de Deus. Ele não provou o pecado, ele não experimentou o pecado, ele não pecou, mas assumiu o meu lugar. E por isso Deus o puniu ali na cruz, porque Ele assumiu o meu, o teu, o nosso lugar. Quando eu olho para a vida de Jesus, eu vejo nele amor, graça, misericórdia. Oh, quão grande amor Ele nos amou, para viver a minha vida, viver a tua vida, para que você pudesse ser perdoado. Assumiu a nossa culpabilidade. É mais ou menos assim: tu recebe a sentença de morte, porque tu não tem como pagar a dívida. Alguém se levanta e diz: ei, eu assumo a dívida do garoto, eu assumo a dívida dela. Mas espera aí, para pagar a dívida dela tem que morrer. Não tem problema não, eu morro no lugar dele, eu morro no lugar dela. É isso que Jesus fez por mim e por você. Ele assumiu o nosso lugar, viveu em nosso lugar, para que hoje eu e você pudéssemos chegar aqui no culto, cultuar, adorar, levantar as mãos, ser recebido pelo próprio Deus. Aleluia! Porque Ele abriu o caminho que nós não tínhamos possibilidade de trilhar e de caminhar. Aleluia, Jesus. Jesus, aos 30 anos, foi encontrar com João. Mas eu te disse, ele não pecou, mas ele foi. E que dia, queridos? Que dia tremendo para João. Porque João batizou vários tipos de pecadores. Ele viu toda a sorte de gente. A Bíblia descreve, né? Sacerdotes, fariseus, soldados foram lá perguntar para ele como é que eles poderiam fazer para serem batizados e viver uma novidade de vida. Só que, aquele dia,
João era primo? Sim. Mas João não sabia que o primo dele era o desencarnado. Porque João recebeu a seguinte revelação: olha, sobre aquele que tu vê, que você vê, o Espírito descer sobre ele. É esse é o Cordeiro de Deus, é o que batiza com fogo, o Espírito Santo. E naquele dia, quando Jesus chega, João estatala os olhos e vê: epa, é ele. É por isso que ele dá um grito e dá um brado: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Só que Jesus, ele passa no meio da multidão, vai até as águas barrentas do Jordão, entra na água e fala com João: batiza. Tem uma multidão de gente, está todo mundo assistindo isso. João estatala os olhos e diz: eu tenho que ser batizado por ti, e você veio para ser batizado por mim. É invertido isso, Jesus. Jesus disse: deixa para que se cumpra a justiça. Deixa eu dizer para você, Jesus, por isso ele é nosso modelo. Ele sabia para o que veio. Ele tinha um propósito para ser cumprido. Ele tinha uma missão para fazer. E ele não se abdica daquilo pela qual o Pai lhe deu. E quando eu olho para essa atitude de Jesus, o que ele me dá de aula? Abnegação, renúncia, humilhação, humildade. Queridos, talvez você não consiga compreender a linha que eu estou aqui caminhando, mas foge a capacidade de compreender como o Deus perfeito se mistura entre os homens e diz: eu vou passar pelo mesmo ciclo de um homem pecador, eu vou ser batizado para arrependimento e pecado, mas só que eu não tenho pecado. Então não precisava, pastor? Claro que não. Então por que ele batizou? Para que se cumprisse a justiça, porque ele é meu modelo, é o teu modelo, é o nosso modelo. Ele está dizendo: eu sendo Deus, cumpri a justiça. E como que você, ser humano, quer fugir da obediência? E aqui vem o que eu quero vos falar, amados, em nome de Jesus. Você quer ir para o céu? Você que perguntou aqui, né? Você quer ir para o céu? Deixa eu dizer para você: só tem um caminho para ir para o céu. Tem que obedecer do jeito da palavra. Ei, não tem dessa. Eu acho que é assim, eu penso que é assim. Não tem acordo para entrar no céu, a não ser por intermédio do caminho único que é Jesus. Não tem jeitinho brasileiro. Não se agarra na bala de calça de pai, nem saia de mãe. Só entra no céu lavado e remido pelo sangue de Jesus. Só entra no céu quem se arrependeu, quem renunciou, quem se humilhou, quem se abnegou. Quem não flerta com o mundo, quem não flerta com o pecado. Porque o próprio Filho de Deus assumiu-se em condição igual a todos os homens. Passou pelo ciclo do processo. E como que eu, pecador, quero arranjar um jeito, eu quero arranjar um método, eu quero que Deus seja complacente, que Deus vai entender que eu sou fraco. Aí vem uma questão, né? Tem uma frase de efeito, né? Mas eu vou citá-la. Escuta, tem muito gente que fala assim: pastor, eu peco, eu erro, eu faço porque eu sou fraco. E a gente pergunta: não é pecado, é vitamina, irmão? E você acha que você pecando, errando, você vai ficar mais forte? Você quer se fortalecer? Então se encha da palavra de Deus. Vai orar, vai buscar o Senhor. Mas não é satisfazendo a carne, não é vivendo pecando, que você vai se fortalecer.
queridos, meu coração fica extasiado com esse momento. Ele sem pecado, vai até João e diz: me batiza. E o próprio João diz: não posso. Deixa estar, João. Faz o que tem que ser feito. Faz o que tem que ser feito, João. Sabe por quê? Porque ele escolheu fazer a vontade do Pai. E eu fico a imaginar João pegando Jesus, o Filho de Deus, mergulhando, levantando das águas, aquele que não tinha pecado. E Jesus vai sair das águas. A multidão toda olhando, e ele olha para os céus. E ele ora. Sabe o que a Bíblia diz? O céu se abre. Aleluia. 21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Sabe por quê, irmãos? Quando você faz a vontade de Deus, quando você se submete ao Senhor, o céu se abre para você. Quer ir para o céu? Então faça a vontade de Deus. Aleluia. Ame ao Senhor acima de todas as coisas. Ele não se preocupou com o que iriam falar dele. Ele não se preocupou se isso traria má reputação para o ministério dele. O que ele queria é agradar a ele. O que importa é ficar bem com ele, irmão. O que importa é ficar bem com ele. Não importa o que vão dizer, não importa o que vão falar. Se você é fanático, se você é quadrado, se você é antiquado, importa se você está agradando a Deus. Não tem que ser moderno, não tem que agradar as pessoas. Agrade a Deus. Às vezes somos violentados com tanta crítica, que as pessoas dizem que isso é fanatismo, isso é loucura, pastor. Não preciso de nada disso. Eu não quero saber a opinião das pessoas, queridos. Eu quero saber o que meu Deus diz. Eu quero saber o que a palavra de Deus diz. É a Ele que eu tenho que agradar. É a Ele que você tem que agradar. É por isso que quando Ele ora, o céu se abre. O céu se abre, irmãos. O que acontece? A Bíblia está dizendo aqui que o Espírito Santo, então, ele desce sobre ele. Desce. Paira sobre a sua cabeça. E lá dos altos do céu, olha o que diz: ouviu-se uma voz do céu e dizia: tu. É como se fosse um dedão lá de cima apontando. Tem a multidão inteira. Tem João que está ali. João só é profeta, mas o dedo aponta: tu és meu filho. Tu és o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer, em quem meu coração se alegra. Eu tenho prazer em ti. Quando você faz a vontade de Deus, é como se o Deus lá de cima estiver dizendo: olha, esse é meu filho, essa é minha filha, essa é minha filha amada, é meu filho amado, está me honrando. Deus honra aqueles que honram o nome dele, tá? Não tem na Bíblia, não tem, procura aí. Onde é que tem na Bíblia? Deus diante de uma multidão inteira, bradando lá de cima: é meu amado, é meu amado, é meu. Não tem. Só Ele. Ele cumpriu e agradar ao Pai, agradar ao Senhor em todas as coisas. Não vou fazer aqui, eu vou ilustrar para você. Você vai encontrar isso na internet, você vai ver. Quando você pega uma nota de 100 euros, se você pegar ela, faz assim, ó, amassar, jogar no chão, pisar, quanto vale a nota? 100 euros. Mas você jogar fora e 100 euros. O teu valor como filho de Deus ninguém arranca, ninguém tira.
Você pode ser pisado no mundo, pode ser humilhado, mas aquilo que Deus colocou de valor real em você, isso não muda. Aos olhos humanos ali era só um Galileu que tinha marcas, que está descendo o Jordão, mas lá de cima Deus está dizendo: é o meu filho amado. O trono dele está aqui do meu lado, daqui a pouco ele volta para o trono. Deus está dizendo para você: se você agradar a Ele, se você viver para Ele, tem um trono, tem uma glória que te espera, está lá aguardando você. É por isso que a Bíblia diz que há mansões celestiais na casa do Pai, sendo preparada para a igreja de Deus, para o povo de Deus. E eu termino, irmãos. Bota, bicha. Escuta. Eu disse que aos 30 anos ele começou o ministério. Nós temos, quando a Bíblia cita ele aos 12 anos lá no templo. E depois faz um silêncio total. Nada mais é dito entre os 12 e os 30. 18 anos de silêncio. Pastor, e por que a Bíblia nada diz? Porque não tinha começado ainda o ministério. Mas quando eu olho para o profeta Isaías, no capítulo 53, eu encontro algumas respostas. Isaías 53 diz assim: ele era homem de dores, experimentado no trabalho, sabia o que era padecer. Profissão: carpinteiro. Aquele que arranca árvores, que carrega árvores. Epa, estou falando de motosserra não. Não estou falando de equipamentos elétricos não. Eu estou falando da maneira artesanal, do machado, de cortar uma árvore. Não tem carro. Às vezes é de maneira bruta, de carregar a madeira, de entalhá-la com as mãos, usando ferramentas que não têm o poder de fazer o que faz hoje. E ele exerceu a sua profissão de carpintaria. Tinha 4 irmãos, possivelmente de 2 a mais irmãs. Muito provável, porque a Bíblia não fala daqui sobre José. Quase todos os teólogos e historiadores são unânimes em sugerir José tinha morrido. E o que ele faz? Assume a casa. Ele vai trabalhar para ajudar sua mãe a cuidar dos seus irmãos. E ele viveu até os 30 anos, marcado como um homem duro, experimentado no trabalho, e sabia o que era padecer, mas ele sabia: tem um prazo, tem um ministério. Eu sei o que eu vim fazer. Ei, quando você vai trabalhar, você está ali no trabalho árduo, entenda, tem um propósito maior, é provisório, é probatório, tem uma missão que Deus tem para a tua vida, vai passar tudo isso, tem um céu de glória que espera eu, você, nós só precisamos permanecer fiéis. Sabe o que a Bíblia diz? Preciso encerrar, acabou meu tempo. Se coloca de pé, eu vou encerrar. Escuta. Jesus só foi tentado pelo diabo, a Bíblia afirma que depois que ele foi batizado. E por que antes dos 30 anos o diabo não achou ele? Escuta uma coisa: os demônios têm poder, fazem peripécias mesmo, faz destruição, mas tem uma coisa que eles não são oniscientes. Jesus cresceu ali, em Nazaré, viveu em Nazaré, guardado, protegido pelo Pai. O inimigo não podia tocá-lo, nem se aproximar dele. Escuta, quem te guarda é o Senhor. O diabo pode ter fúria, pode estar achando, trincando, tem de errado, mas não pode te tocar. Você está guardado pelo sangue de Jesus. Você tem a marca de Deus na tua vida. Ele não pode tocar em você. É por isso que lá ele pode bradar ao Pai e dizer, lá nas margens do Jordão: é meu filho amado, ninguém toca, ninguém chega perto, é meu. Você está guardado, protegido. Seja fiel, seja fiel, seja fiel. Deus
Você não pode ver quantos laços que ele tem cortado. Se não fosse a mão poderosa dele, você já estaria estraçalhado. Mas é ele que está te guardando, é ele que está protegendo. Teu lar está debaixo da cobertura de Deus. Ele tem ódio de você. Ele queria te pegar, mas Deus diz: não, nem chega perto. É meu filho amado, é minha filha amada. Tem a minha marca, tem missão para cumprir, tem propósito para cumprir. E você não vai atravessar o caminho deles. Deus eterno, eu quero orar pelo teu povo. Eu quero orar pela tua igreja, Deus. Venha, Espírito Santo. Toca agora. Toca agora, Deus. Toca com um toque de renovo. Renova a aliança nessa noite, Deus. Renova a aliança. Renova propósito. Abra a visão, Deus. Abra a visão. Abra a visão. Para que o teu povo contemple teu amor, tua graça, teu cuidado, a tua mão poderosa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda ação do reino das trevas, toda mentira do diabo, todo engano, seja desfeito em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que venha a tua luz, que venha a tua luz. Irradia, Deus, a tua luz. E que toda treva, todo engano, vai embora, vai embora. Em nome de Jesus. Eu profetizo, Deus, um tempo novo. Um tempo novo. Um tempo novo na vida da tua igreja. Em nome de Jesus. Estenda as tuas mãos assim. Que o grande e eterno amor de Deus, que a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo permaneçam sobre toda a igreja do Senhor, esteja agora e para todos sempre, que todos digam comigo amém. Vai em paz, vai na bênção. Você é filho, você é filha, você tem a marca do amor de Deus.